Salmos 23, quem conhece? Vou abrir aqui para não ficar feio, mas todo mundo devia saber de cor. Todo mundo conhece. Quem não trouxe Bíblia pode abrir o celular. Todo mundo achou? Salmo 23. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, para breve reflexão, seria a unção da tranquilidade. Amém? Tem alguém nervoso aí precisando de tranquilidade, precisando de calma? Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Jesus tem que voltar logo. Amém? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga assim, o Senhor Jesus é o meu pastor. Você crê nisso de verdade? Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Presta atenção, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem está com a gente? Jesus, o bom pastor. Amém? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, todos nós enfrentamos problemas. Uns enfrentam mais, outros enfrentam menos, né? Uns demoram, né? Tem períodos mais longos de problemas, outros períodos mais curtos. Mas a verdade é que todos nós passamos por problemas, por dificuldades. Nós trabalhamos muito, às vezes a gente não vê promoção, não vê algum tipo de conquista, algum avanço, né? Tem época que a gente investe muito em relacionamentos, né? Relacionamentos familiares, com amigos, mas às vezes esses relacionamentos, né, causam problemas, não vão à frente, né? Tudo isso acontece. Nas finanças, às vezes a gente trabalha muito, mas a gente não enxerga às vezes um grande progresso, né? Parece que é sempre a mesma luta, parece que sempre tem uma conta nova que aparece, né? Você acaba de pagar uma conta, aparece outra. Essas coisas acontecem na vida do crente. Às vezes é a saúde física. Às vezes a gente acabou de enfrentar um problema de saúde, parece que vem outro atrás. Acontece, irmãos. Às vezes é assim. Às vezes você descobre que você está com uma coisa, ou então daqui a pouco aparece outra, né? Então, gente, o salmista diz, é como o salmista diz, é como um vale da sombra da morte. Parece que a gente está toda hora enfrentando problema, dificuldade, né? Passando por problema, né? Então, viver problemas a gente sabe que não é fácil. E todos nós na vida vamos passar problemas, uns mais, outros menos. Pode ser que agora mesmo você esteja com algum tipo de problema. Tem gente que talvez não esteja com a vida mais tranquila. E isso é algo para a gente entender, irmão, porque se a gente não tomar cuidado, o que acontece com o crente? Vem desânimo, frustração, né? Vem a depressão. A gente começa a parar de acreditar que as coisas vão melhorar, a gente começa às vezes a duvidar de Deus, das promessas de Deus, a gente começa a achar que o futuro é ruim, porque hoje é ruim, então o futuro é ruim. Né? Então a gente começa, se a gente não se policiar, mesmo sendo crente, então a gente começa a pensar essas coisas, né? Muitos de nós, às vezes, por causa dos problemas, somos, né, tomados aí pelo nervosismo, pela ansiedade, pelo medo. Acontece, isso é uma coisa normal. Mas eu quero profetizar na sua vida, quero falar sobre isso hoje, quero profetizar na sua vida, né, que você não vai ficar preocupado, mas que você vai ser coberto por uma unção de tranquilidade. Amém? Isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. Querido, mesmo que a sua vida esteja atravessando, né, vamos chamar um vale da sombra da morte, você precisa entender, você não pode esquecer que o bom pastor está com você. Amém? Jesus é o bom pastor e Ele está nos guiando. Então diga de novo, Jesus é o bom pastor
e Ele está comigo. Amém? Mesmo que a sua vida esteja atravessando um vale da sombra da morte, irmão, entenda uma coisa, a estrada não termina aí, ela continua. Amém? A sua estrada, né, o que você está passando hoje, não termina no vale da sombra da morte. Por quê? Porque é Jesus que está conduzindo as nossas vidas e Ele está nos levando para um lugar melhor. Nosso destino não é o vale da sombra da morte. A gente pode até passar por ele, pode até passar por problema, pode até passar por dificuldade, mas a estrada não termina ali, a estrada continua. Amém? A estrada nem sempre vai ser difícil assim. Por quê? Porque é Jesus que está nos guiando. O próprio salmista do Salmo 23, Davi, vai dizer assim, que o lugar onde Ele nos leva é um lugar de águas tranquilas, pastos verdejantes, onde há descanso para a alma, para o coração, para a mente, para as emoções. Amém? Jesus está nos conduzindo assim. Eu não sei qual a altura da estrada que você está. Talvez você acabou de passar por um problema, um vale da sombra da morte. Talvez você esteja dentro do vale da sombra da morte. Talvez você não esteja mais. Amém? Mas Jesus, a verdade é que Jesus está conosco. E Ele está nos conduzindo para um lugar extremamente melhor. Jesus não está nos conduzindo para lugares ruins. Ele está nos levando para lugares bons. Porque Ele é um bom pastor. Ele cuida de nós. Amém? Nós precisamos entender isso. É por isso que eu gostaria de colocar dentro do seu coração hoje, e colocar e declarar sobre sua vida uma unção de tranquilidade. Não é para você perder a cabeça, não é para você entrar em desespero, seja o que for que você esteja enfrentando, entenda que Jesus é um bom pastor e Ele está com você. Amém? O pasto verdejante está chegando, a água tranquila está chegando, dias melhores estão chegando na sua vida. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu sei porque é Jesus que está conduzindo a gente. Amém? Então essa é a garantia. Amém? Querido, essa situação ruim que você enfrenta hoje, você precisa entender que ela não vai durar para sempre. Amém? Ela não vai durar para sempre. Jesus não sabe disso? Sabe, irmãos. Pastor, Jesus não sabe que eu estou passando pelo vale? Sabe, irmão. Mas os dias melhores, né, aquilo que você espera, está chegando na sua vida. Amém? Você precisa entender isso. Nunca se esqueça que o bom pastor sempre vai providenciar, fazer coisas boas para você, para mim e para você. Você precisa entender, irmão, que você é importante para Deus. Deus se preocupa com você, Deus ama você, Deus quer o seu bem. Deus não quer coisas ruins para nós, Ele quer o nosso bem. Eu gosto muito daquela passagem de Mateus capítulo 6, eu até citei ela na quinta-feira passada, quando Jesus diz assim, né, os discípulos perguntando para ele, Ele falou assim, olha para os passarinhos. Está vendo os passarinhos? Os passarinhos não têm celeiro, os passarinhos não plantam, os passarinhos mas Deus cuida de cada um deles, providencia para eles alimento, repouso. Ou não foi que Jesus disse? Mateus 6, a partir do verso 25. Olha como é que Deus cuida dos passarinhos. Aí é a mesma coisa que Jesus está dizendo assim, se Deus cuida de um passarinho, imagina de vocês, que é muito mais importante. Esse é o Jesus que nos conduz, o bom pastor. Aí Jesus vai mais longe assim, olha para os lírios do campo. Olha para as flores, você tem uma flor bonita na sua casa? Jesus diz assim, é Deus que veste todas elas. Aí Jesus completa assim, se Deus veste elas, imagina vocês que são muito mais importantes que os lírios, que as flores, como que Deus há de cuidar de vocês? Irmãos, é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que acreditar. Né? É isso que a gente precisa entender, que o Pai cuida de nós. Nós somos mais importantes que pássaros, mais importantes que as flores. Jesus é o bom pastor e essas palavras de Jesus têm que nos encher de esperança, irmão. A gente não pode andar cabisbaixo, triste, preocupado, ansioso, porque a gente sabe que Jesus está conduzindo e que dias melhores virão para nós. Amém? Será na eternidade. Quando a gente acreditar nisso de verdade, nós vamos desfrutar de quê? Da unção da tranquilidade. Quando a gente entender que a gente não está na estrada sozinho, Jesus está conosco. Mesmo quando a gente enfrenta problemas, dificuldade, doença, falta de dinheiro, né? Enfrenta os problemas, problema familiar, problema na escola. Quando a gente entender isso, nós vamos começar a desfrutar de uma unção de tranquilidade, porque a gente vai entender que Jesus está com a gente. Amém? Jesus está conosco e nada vai tirar a paz do nosso coração.
quando a gente começar a entender isso. Então o segredo para ter paz no coração, qual que é? É acreditar nas palavras de Jesus. Acreditar. Quando você acreditar de verdade, se você mantiver a fé em Deus, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, você vai receber uma unção de tranquilidade que nem as pessoas de fora vão entender. O sorriso do seu rosto, a paz do seu coração. Você vai ser obrigado a explicar para elas. Porque a coisa vai estar, pegando fogo, mas o crente vai estar tranquilo, sossegado, em paz. Por quê? Porque ele sabe quem conduz a vida dele. É assim, irmão. Seremos, quando nós começarmos a acreditar em Jesus, nas palavras de Jesus, seremos como, já viu aquelas ilhas? O oceano está em revolto, tempestade, a ilha está lá no meio, lá, tranquilo, nada destrói ela, mesmo com o oceano revolto. Você já viu médico de PA, médico de plantonista de PA? Médico plantonista de PA, você chega lá na PA, você chega ali naquela PA ali, tem 400 pessoas esperando, gente chegando machucada, policial trazendo ferido, daqui a pouco vem uma ambulância trazendo um pior, é gente lá dentro gritando, passando mal. Como é que o médico está? Tranquilo, mantendo a calma. Se você chegar lá, o médico estiver doidão, correndo para um lado para o outro, gritando, descabelando, perdendo as folhas pelo chão, você vai consultar com esse médico? Vai não, irmão. É assim, irmão. Nós precisamos desfrutar dessa paz. O mundo precisa ver em nós essa paz, essa tranquilidade, porque o mundo precisa entender que o crente não está sozinho, esquecido no vale da sombra da morte. Jesus está com ele, está guiando ele, está cuidando dele, está fortalecendo ele. Deus tem planos sobrenaturais para a nossa vida, irmão. Deus não tem não planejou esses problemas, essas dificuldades. Não, Deus tem coisas melhores para nós. Deus tem portas para abrir para nós que nós nem imaginamos, irmãos. Que nós nem pensamos. Deus vai colocar pessoas e oportunidades na nossa frente porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. Eu gosto dessa frase, Jesus já abençoou o nosso futuro. O seu futuro não é igual ao problema de hoje, irmãos. Seu futuro é um futuro de bênçãos. Deus tem o melhor para você. É o bom pastor que está te conduzindo. Esses problemas que te atormentam há anos, quando você passar a confiar no Senhor, esses problemas vão ser resolvidos. Essas promessas que não se cumprem nunca, vão ser cumpridas em nome de Jesus. Basta a gente depositar a nossa fé nele, a nossa confiança nele. Por isso eu te digo hoje, tome posse da unção da tranquilidade, descansa seu coração no Senhor, não importa o que aconteça, saia daqui hoje com essa certeza, Deus me ama, Ele é um bom pastor e Ele cuida de mim. Esse problema que eu estou enfrentando hoje, Jesus vai me abençoar e eu vou passar por esse vale e lá na frente eu vou ter vitória. Amém? Gente, Deus é capaz de promover paz no meio dos problemas. Deus é capaz de promover dias melhores no meio da dificuldade, dos desafios. Nós precisamos acreditar nisso. No meio da guerra, Deus é capaz de promover paz, irmãos. Hoje eu estava escrevendo, anotando, estava pensando lá, lembrei daquela guerra da Rússia e da Ucrânia. Falei, irmão, eu tenho certeza, irmão, que no meio daquela guerra lá tem crente lá desfrutando de paz, tem crente com um sorriso no rosto, porque ele aprendeu a confiar em Jesus. Ele aprendeu a crer na providência de Deus. Ele entendeu que Jesus é o bom pastor e Jesus cuida dele. Amém? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Eu falei semana passada, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da situação política, Deus continua sentado no seu trono, tem o controle de todas as coisas, irmãos. Deus não perdeu o controle, Deus não foi pego de surpresa com toda essa situação, com nada disso, irmãos. Deus continua no controle, nos amando, comandando a terra, cuidando de nós, como algo precioso. A Bíblia diz que somos a menina dos olhos dele, irmão. Você precisa entender que você é o bem mais precioso que Deus tem. E Deus não te larga de lado, Deus não te abandona, Deus não tira os olhos de você. Pastor, mas eu estou passando problema. Imagina se você passasse o problema que você passa hoje sem Jesus. Como seria pior? Então, irmão, aprenda a descansar, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a crer na providência de Deus. Continue sendo fiel ao Senhor, irmão. Deus está prestes a recompensar a sua fidelidade. Pastor, eu tenho sido tão fiel a Deus. Deus vai recompensar a sua fidelidade, irmão. Creia nisso, fica firme no Senhor. Eleva as esperanças, não dá chance para preocupação, para impaciência, para falta de tranquilidade. Eleva as expectativas, irmãos.
O vale está passando, dias melhores estão chegando, o choro está terminando, um novo dia vem, a vitória vem, se alegre, irmão, é o bom pastor que cuida de você. Creia nisso, irmão, de verdade. Tome posse de uma unção de tranquilidade da sua vida. Para de se preocupar um pouco com o dia de amanhã. Deus está lá no seu futuro, Deus já visitou, Deus já abençoou o seu futuro. Você tem que tomar posse dele. Isso que está aqui hoje, em nome de Jesus, vai passar, porque o Senhor é comigo. Amém? Às vezes a gente pensa assim, pastor, mas a minha situação é muito difícil. O problema é muito grave. Deixa eu contar um exemplo para você. De uma menininha chamada Sheila. A pequena Sheila nasceu num país chamado Haiti. Já ouviu falar no Haiti? Simplesmente o país mais pobre das Américas. Um lugar devastado pela pobreza, por terremotos. A pequena Sheila nasceu lá. Ela era uma menina albina. Sabe o que é uma menina albina? Uma criança que não tem pigmento, não tem cor, aquela branquinha, cabelo branco, tudo branco. Já viu gente assim? Pois é. Não pode tomar sol. Então a pequena Sheila era uma criança albina que nasceu lá no Haiti. Essa é uma história verdadeira. De uma família, irmão, muito pobre, com muitos irmãos. Muitos filhos. O pai e a mãe. E logo depois que ela nasceu, pouco tempo depois, o pai morreu. A mãe, sem condição de cuidar, entregou a pequena Sheila no orfanato. Não tinha nem como colocar comida dentro de casa. Então imagine, irmão, imagina a situação. Você acha que o seu problema é difícil? Imagina o problema da pequena Sheila, pobre, num orfanato, albina. Por que eu estou chamando a atenção para a questão da albina? Porque lá no Haiti, uma grande parcela da população acredita que essas pessoas são amaldiçoadas. Porque a população lá geralmente é negra ou parda, pele mais escura. E eles acreditam que essas crianças, essas pessoas albinas são amaldiçoadas. Então imagina a situação da pequena Sheila. Pobre, num orfanato, albina, sendo discriminada. Imagina a chance de sucesso dessa criança, irmão. Se a gente olhar, o que a gente vai dizer? 0%. Imagina a chance dessa criança ser alguma coisa na vida. Se a gente for perguntar, a maioria vai escrever o quê? 0%. Sim ou não? Acontece que um dia, uma igreja dos Estados Unidos foi fazer um trabalho missionário lá. Então enviaram vários missionários para lá. E entre os missionários havia uma fotógrafa. E juntaram as crianças desse orfanato e bateram uma foto. E entre as crianças estava a pequena Sheila. Só ela lá, branquinha, albina e todas aquelas outras crianças. Irmão, simplesmente essa foto correu o mundo. E essa foto foi parar lá no estado de Nova York, no interior do estado de Nova York. E uma mãe, uma família cristã viu aquela foto. E ela tinha um filho com o mesmo problema da pequena Sheila, albino também. E você sabe que o sol do Haiti é um sol muito forte. E a irmã Ângela falou, não pode pegar sol, por quê? Porque queimadura. Irmão, abre a pele, racha assim de abrir a pele, é uma coisa terrível. Tem que passar creme, tem que ter o cuidado, não pode tomar sol, a roupa, o tipo do remédio e tudo. Irmão, aquela mulher que tinha aquele filho, vendo todo o sofrimento do seu filho, mesmo morando num país rico, usando roupas adequadas, usando produtos adequados, remédios adequados, via que o filho sofria com esse problema de queimaduras e isso e aquilo. Deus começou a incomodar o coração daquela mulher, a tal ponto daquela mulher falar, Deus está falando comigo e eu tenho que adotar essa menina. Irmão, agora deixa eu falar para você, se adotar uma criança num país já é difícil, imagina adotar uma criança em outro país, internacional. O custo que isso é e a dificuldade que isso é. Então a família se juntou no mesmo propósito, porque Deus revelou a mãe, e Deus comunicou com eles, e a igreja juntou, e eles fizeram campanha, e eles fizeram jantares, e eles foram juntando dinheiro, juntaram os recursos, entraram com um processo. Só para terminar a história, hoje a pequena Sheila mora lá nos Estados Unidos, numa família cristã, temente a Deus, recebendo os cuidados, todos os cuidados necessários. Aquela que era pobre, num orfanato, sem esperança, tido como muitos como amaldiçoada, hoje mora num lar cristão, e está sendo bem cuidada, bem guardada, bem protegida. Aí eu pergunto para você, quem que fez tudo isso? Foi o acaso? Foi a sorte? Não, irmão, foi Deus. Foi Deus, irmão. Deus move os meios necessários, Deus move as pessoas necessárias. Para quê? Para abençoar a mim e abençoar você, irmão.
Quando Deus precisa fazer, quando Deus quer fazer, nada impede o Senhor, irmão. E por que eu estou dizendo tudo isso? Irmão, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é grande demais para Deus resolver. Ah, isso Deus não tem como resolver, não. Quem disse? Quem disse? Não existe problema grande demais para Deus resolver. Mas o que a gente precisa fazer? Descansar no Senhor. Acreditar no Senhor, acreditar, confiar nele, ter fé, tomar posse da tranquilidade, entregar, realmente para Deus. Nós cantamos ali o primeiro hino que nós cantamos. Vou levar meus problemas para Deus. É entregar mesmo, falar, Senhor, eu preciso disso, eu estou com esse problema, preciso que o Senhor resolva desse jeito. É isso, irmão. Tomar posse dessa fé, dessa atitude. Tranquilizar o coração, descansar no Senhor. Deus tem planos maravilhosos para nós. Agora precisa confiar nele. Precisa acreditar nele. Ainda que a gente não entenda tudo o que acontece na nossa vida, irmão, ainda que a gente não veja uma saída, não entendo por que essas coisas estão acontecendo, continue confiando em Deus, irmão. Lá na frente vem a resposta. Lá na frente Deus mostra, lá na frente tem a solução. Lá em casa mesmo, a Lili, esses dias para trás nós tivemos um problema, começou a trabalhar numa escola pertinho de casa, irmão. Com 5 minutos na hora do almoço estava em casa, esquentava a comida, almoçava, mais 5 minutos a pé estava no serviço. Chegou um belo dia na escola, sem mais nem menos, sem ninguém dar satisfação. Você não trabalha aqui mais não, você está num bairro distante, lá longe. Foi ela trabalhar lá. Sem entender, chorou, ficou aflito, como é que eu vou fazer? E a gente levando, trazendo, e aquela dificuldade toda. Aí Deus usou alguém para falar com ela, minha filha, vai lá em tal lugar, fala com tal pessoa. Ela foi lá, conversou, só para concluir a história, hoje está aqui, trabalhando aqui pertinho, num lugar muito melhor, já sendo reconhecida. Olha, se a diretora chegou, seu trabalho está uma benção. Uma pessoa que estava lá, que saiu para dar o lugar a ela, causou muito problema. Aí o crente entra, já com atitude diferente, faz mais diferença ainda. Irmão, mas passou um tempo, parecia que estava no vale da sombra da morte. Sem esperança, sem enxergar a solução, sem enxergar o futuro, não entendendo nada, mas Deus estava no controle, irmão. É porque Deus queria trazer para um outro lugar melhor ainda, com pessoas melhores, com um lugar melhor, onde Deus quer usar, onde crianças que precisam dela. É assim, irmão. Mas vai acontecer, às vezes, a gente não entender as coisas? Vai, irmão. Vai acontecer, às vezes, de passar problema? Vai, irmão. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Deus sempre tem o melhor para nós, irmão. Deus não pensa como a gente pensa. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que a gente pensa. São maiores e melhores. É diferente, irmão, a maneira como Deus age, a maneira como Deus pensa. Mas nós precisamos crer e descansar no Senhor. Tomar posse dessa unção de tranquilidade, descansar o coração. Aprender a confiar em Deus. Nós não precisamos implorar para Deus ser bom. Irmão, Deus é bom. Você consegue entender isso? Nós não precisamos implorar, Deus seja bom comigo. Não, Deus é bom com você, irmão. Sim, Graça. Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Não tem, irmãos. Não tem, irmão. Não existe problema difícil para Deus resolver. Deus pode resolver todas as coisas. E geralmente, irmão, Deus dá a resposta e Deus dá a solução melhor do que a gente imaginou ainda. Melhor do que a gente planejou. Seria tão bom se acontecesse isso. Não, Deus quando dá a resposta, Deus dá melhor. Alguém já disse, que Deus não demora, Deus capricha. Deus não demora, Deus está caprichando. Quando vem para... para acalmar a tempestade. Na paz. É assim, irmão. Mas nós precisamos o quê? Recorrer a Deus, buscar o Senhor. Exatamente. Então, irmão, nós não precisamos implorar para Deus ser bom. Deus é bom, irmão. O seu pastor que cuida de você, o pastor Jesus, é bom com você. Nós não precisamos implorar a Deus para Ele ajudar. Ele nos ajuda, irmão. O bom pastor nos ajuda todos os dias, todos os instantes, irmão. Entende? Nós precisamos entender, confiar nessas coisas. Você não precisa implorar, Deus, lembra de mim. Não, irmão, Deus nunca te esquece. Deus está sempre cuidando de você. Mesmo no vale, pastor, mesmo no vale, mesmo na dificuldade, pastor, mesmo na dificuldade. Ou Ele está querendo mostrar algo para nós, ou está querendo ensinar algo para nós. Irmão, quando uma porta fecha aqui, é porque Deus tem uma melhor lá na frente para abrir, irmãos.
É assim, irmão. É assim que o crente crê. É assim que o crente pensa. Então a mensagem de Deus para nós hoje é descansar no Senhor, unção da tranquilidade. Parar de se desesperar, parar de se preocupar à toa. Aprender a confiar em Deus. Levanta, irmão, todo dia, não pensando no problema, mas levanta pensando, hoje é o dia da minha vitória, hoje minha vida vai mudar, porque o Senhor é comigo. Hoje vai chegar a minha vitória, hoje vai chegar a resposta que eu estou esperando, hoje vai chegar a solução desse problema. Por quê? Porque Deus está trabalhando a meu favor. Irmão, quando a gente levanta com essa mentalidade, a gente é conduzido a tudo aquilo que Deus tem planejado de bom para nós. Se a gente já levanta com um pensamento negativo, né, bloqueando a nossa fé, às vezes a gente está impedindo Deus de agir na nossa vida, irmão. Mas nós precisamos levantar com a mentalidade de vencedor, de confiança em Deus, né? Então, irmão, não desista dos sonhos, Deus tem o melhor para você, não desista de acreditar em Deus, continue dizendo, Deus tem o melhor para você. Pastor, Deus sabe da minha necessidade? Sabe, irmão. Fale com Ele, Senhor, eu tenho essa necessidade, preciso resolver isso. Deus vai te ajudar, Deus vai resolver. Deus tem solução para nós, irmão, que a gente nem sabe ainda que vai precisar. Por quê? Porque Ele já está no nosso futuro, Ele já abençoou o nosso futuro. Deus já colocou coisas boas lá para nós. Deus tem as respostas para nós das coisas que a gente nem sabe ainda que vai precisar. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Irmão, você não precisa descobrir todas as respostas. Olha só, você não precisa descobrir todas as respostas. Você não precisa saber resolver tudo. Você não precisa descobrir tudo. A única coisa que eu e você precisamos fazer é aprender a confiar em Deus. Amém? Nós não precisamos saber tudo, nós não precisamos resolver tudo, nós não precisamos descobrir tudo. O que nós precisamos é descansar o coração no Senhor, aí sim Ele vem e nos surpreende com a resposta. É assim, a vida do crente é assim. Confiando sempre, buscando ao Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos para nós, daquilo que Deus já fez lá no passado pelo povo dele. Hoje Deus continua agindo, continua nos ajudando. E o nosso futuro, você pode ficar tranquilo que Deus já abençoou o seu futuro e Deus vai continuar te ajudando lá também. Nós precisamos fazer, levantar todo dia da cama com a expectativa daquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Declarando fé, declarando vitória, declarando o dia da vitória, o dia da mudança, o dia da resposta. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Levantar com o coração alegre, feliz, com uma unção de tranquilidade, cheio de confiança em Deus, esperando de Deus o melhor. Amém? Talvez amanhã você vai levantar e você ainda vai continuar na luta. Mas amanhã é um novo dia, irmão. Amanhã Deus vai te ajudar. Deus vai continuar te ajudando. Deus vai continuar fazendo. Cada dia é um dia para renovar a nossa fé, para levantar com esperança. E Deus sempre dá força e graça para a gente defender, para a gente vencer os desafios, porque a gente aprende a confiar nele. Amém? Então, irmãos, a mensagem para nós hoje, se prepara para descansar no Senhor. Comece a agradecer a Deus, irmão, ainda que os seus olhos físicos não vejam. Comece a agradecer a Deus, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Então eu declaro sobre sua vida hoje uma unção de tranquilidade, que ela invada seu coração, uma paz sobrenatural invada seu coração em nome de Jesus. Porque Ele te ama, quem cuida de você é o bom pastor. E como o salmista termina dizendo, certamente a bondade e a misericórdia de Deus seguirão a mim e a você todos os dias da nossa vida, porque Ele não falha, Ele é o bom pastor que cuida de nós. Amém? Glória a Deus.